Olha, tem uma brincadeira que se falava no passado, da pergunta de US$ 1 milhão, né? Aí, no caso, é de bilhões e de trilhões de dólares. Essa é a pergunta que todo mundo faz e ninguém tem resposta clara, porque a imprevisibilidade a respeito desse governo é muito grande, muito maior do que aquela que cerca qualquer governo novo, porque há uma disparidade, uma distância, não é, considerável entre o que os políticos prometem e defendem nas suas respectivas campanhas e o que eles fazem quando estão efetivamente no governo. Mas, na maior parte das vezes, os políticos têm atrás deles uma trajetória, não é, de posicionamentos a respeito de questões políticas que dão indicações a respeito do que eles provavelmente fariam uma vez no governo. Não é esse o caso do Trump. O Trump é um empresário, como todos nós sabemos, um homem de comunicações, um aventureiro que, enfim, ao final da vida resolveu que havia chegado o momento de coroar a sua gloriosa carreira com este cargo único no mundo. E foi muito bem sucedido, não é, contra a expectativa de todos. Então, a pergunta sobre o que ele vai fazer e quão seriamente ele vai se empenhar em traduzir em políticas algumas das, ou conjunto das promessas e compromissos que ele assumiu, muito vagos na campanha, enfim, é uma pergunta para a qual ninguém tem resposta. O que se pode dizer, e aí eu já respondo mais positivamente a sua pergunta, é que a eleição do Trump representa uma inflexão na política americana. Ele certamente adotará políticas domésticas nas várias áreas e políticas econômicas também distintas das que estão em curso até o momento, e no plano da política internacional ele acena com uma inflexão, com uma mudança de rumo muito significativa que, se efetivamente efetuada, vai diferenciar o governo dele, não apenas em relação ao governo do Obama e tal, mas a toda a política norte-americana do pós-Guerra Fria. Sem dúvida. Eu acho que, em relação ao Brasil, a vitória do Trump tem algumas implicações, algumas consequências muito diretas, não é? Eu mencionei a economia. Uma das coisas que, dadas como certa, é que a política do Banco Central americano tenderia a mudar. O Trump foi muito crítico, não é, em relação à condução do Banco Central atual, essa política de juros quase negativos. Então, existe a expectativa de uma elevação dos juros que complica a equação dos nossos macroeconomistas aqui. Eu quero dizer logo que eu acho que essas equações estão todas erradas, mas esse é um outro problema. Enfim, estamos aqui numa política que apostava em algumas coisas que possivelmente não se darão com o advento do Trump. Num outro plano, também mais conectado com esse, aqui no Brasil fez-se muito alarde a respeito da necessidade do Brasil de se integrar em grandes acordos de comércio, cadeias produtivas globais, e o Trump vem com um discurso, mas não é apenas um discurso, com uma disposição de não abolir, não abolir as organizações internacionais, abolir a globalização, nada disso, mas certamente desativar, não é, acordos que estavam aí para serem assinados, alguns deles já assinados, o caso do TPP,
e que aprofundavam muito esse processo. Então, a vitória do Trump, desse ponto de vista também, deixou aqueles que apostavam numa política de alinhamento com os Estados Unidos, digamos assim, atônitos e digamos assim, desprogramados no Brasil. E a terceira coisa é que o grupo político mais importante no Brasil de hoje, que é o grupo que dá sustentação ao governo Temer, os tucanos, tinham relações muito estreitas, orgânicas, eu diria, com o Partido Democrata e mais particularmente o grupo da Clinton, dos Clinton, da família Clinton, e eles perderam essa interlocução.